tudo sobre o seu silicone. Só nesse vídeo de hoje eu vou contar para você tudo que você precisa saber antes de realizar sua cirurgia de prótese de mama. E para você que não me conhece, eu sou o Dr. Yuri Barbosa, cirurgião plástico, membro especialista da BAPS, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialista em cirurgia de mama e cirurgia de contorno corporal. Se você tem interesse nesse assunto, fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai ficar super informada. Tudo sobre a sua cirurgia de prótese de mama. Então vou dividir esse vídeo em 5 etapas para você receber essas informações aí de maneira bem mastigadinha e estar totalmente informada antes de realizar a sua cirurgia. Nós vamos começar falando sobre a escolha da incisão, onde é que vai ser realizado o corte para você colocar o seu silicone. Vamos falar também sobre a escolha do plano onde essa prótese vai ser colocada, se é por cima do músculo, se é abaixo do músculo, quais os benefícios de cada uma delas. Depois nós vamos falar sobre a escolha do implante, que tipo de implante que você vai escolher, qual a textura desse implante, qual o volume adequado dessa prótese. E por último, nós vamos falar sobre as principais complicações dessa cirurgia. Sobre a escolha da incisão, onde vai ser realizado o corte para essa cirurgia de prótese de mama. O local mais realizado e mais recomendado hoje no Brasil é no sulco submamário, que é naquela dobrinha que tem aqui embaixo da mama. Justamente porque com essa leve projeção do polo inferior da mama, ele fica escondidinho esse corte. Existem outros locais que esse corte pode ser realizado, ao redor da areola e também na axila. Hoje, como eu disse para vocês, o local mais utilizado é no sulco submamário, porque por aqui a gente já faz o sutiã interno, é um local onde o corte fica bem escondidinho e a gente consegue aí, com corte de 3,5 a 4 centímetros, colocar um implante. Yuri, mas e o corte em volta da areola? É possível? Sim, é possível. Quem não vai conseguir fazer a cirurgia com corte nesse local é aquela paciente que tem a areola muito pequenininha. Obviamente, como a areola é muito pequena, o corte vai ser muito pequeno e ela não vai conseguir passar o implante por ali. A gente precisa de pelo menos 3 a 4 centímetros. E tem pacientes que aí a circunferência da areola é muito pequena. Essa paciente já não vai poder utilizar essa via. É um local de incisão também legal que pode ser utilizado. E o corte da axila foi um corte que hoje é abandonado na nossa rotina. A gente já fez, hoje a gente não faz mais. Por alguns motivos, a gente não consegue realizar por essa incisão o sutiã interno, que é uma coisa que a gente faz de rotina hoje, e porque é uma região, axila, uma região colonizada por bactérias, então a chance de infecção, de contaminação desse implante é maior. Então as duas escolhas aí de cicatrizes para a gente, número 1, sulco submamário, e número 2, para aquelas pacientes que têm a areola um pouquinho maior, a gente pode fazer o corte periareolar. A escolha do plano onde vai ser colocado esse implante. Pode ser colocado acima do músculo ou abaixo do músculo. E hoje o que a gente usa é o dual plane, que é um intermediário entre esses dois. Vou dar um exemplo para vocês. Muito antigamente, principalmente os norte-americanos, colocavam a prótese totalmente abaixo do músculo. Então a prótese ficava toda fechada ali atrás do músculo. Qual era o inconveniente disso? Quando a paciente ia se exercitar na academia ou quando ela movimentava os braços, o músculo contraía e empurrava esses implantes para cima. A gente abandonou, até os norte-americanos também abandonaram o uso da prótese totalmente abaixo do músculo. No outro extremo, a gente tem aquela prótese totalmente acima do músculo, que é muito usado, já foi muito usado hoje no Brasil, inclusive por nós, mas a gente já abandonou o uso dessa técnica somente para alguns casos bem selecionados, tá? Nas nossas mãos, maior chance de rejeição, maior chance de cicatrizes aí inestéticas e maior chance dessa prótese ficar muito evidente. Então você já deve ter visto algum amigo que tem aquela prótese, principalmente mulheres muito magras, que tem aquela prótese formato bola. Você consegue ver inclusive a borda do implante. Então hoje o que a gente usa? É um plano que eu vou deixar a imagem aqui para vocês, chamado dual plane. A parte superior e medial, a parte do meio aqui da mama e de cima é coberta pelo músculo, e essa parte aqui de baixo
não está coberta pelo músculo, está acima do músculo. Por que que acontece isso? Para a gente evitar aquela movimentação do implante. Se a gente deixar a prótese totalmente abaixo do músculo, quando ele contrai esse implante, ele se movimenta, ele tem dinâmica e não é isso que a gente quer. Então a gente deixa o músculo enfraquecido, ele só está cobrindo a prótese aqui nessa parte. Nessa parte aqui de baixo a gente fez uma incisão, então esse músculo sobe e aqui a prótese fica acima do músculo e aqui para cima abaixo do músculo. Sobre a escolha do tipo de implante, isso é o que gera maior confusão nos pacientes. Às vezes chega aqui no consultório, tem uma quantidade enorme de próteses, de formato, de perfil, de textura, e isso gera confusão. Eu vou tentar esclarecer um pouco para vocês. Tem coisas que a gente tem que aprofundar em detalhes maiores aqui no consultório. Mas vamos lá sobre o revestimento da prótese, tá? Essa prótese ela pode ser totalmente lisa, como essa daqui. Ela pode ter um certo grau de textura, como essa daqui. E ela pode ser revestida por um material chamado poliuretano, como essa. Prótese lisa, a gente abandonou o uso, tá? A gente não utiliza mais prótese lisa. Uma prótese que dá muito deslocamento, ela desliza muito para a lateral, para o meio, para baixo, tem maior chance de rodar. E veja que isso eu estou falando da nossa técnica, tá? Cada cirurgião se adequa melhor com um tipo de prótese, com um tipo de técnica. Isso é o que a gente vê aí na nossa experiência há mais de 10 anos. Hoje, o que a gente utiliza é a prótese com textura. A gente coloca essa prótese abaixo do músculo e a gente cria uma certa aderência entre o músculo e a textura dessa prótese. É o que a gente conseguiu encontrar aí depois de alguns anos os melhores resultados. Isso para paciente que vai pôr prótese abaixo do músculo. Aquela paciente que vai colocar a prótese acima do músculo, na nossa experiência, o melhor textura, o melhor revestimento é essa de poliuretano, porque ela se adere ali à mama, né? Como está acima do músculo, a prótese vai estar em contato direto com a mama. Então isso forma aí uma aderência, tipo um velcro, e dá uma maior estabilidade para o implante. Então a gente já falou do revestimento da prótese e agora eu vou falar para vocês sobre o formato. A prótese ela pode ser redonda, ela pode ser cônica ou ela pode ser anatômica. Isso de uma forma simplificada para você entender. Então aqui a gente tem uma prótese redonda e aqui a gente tem uma prótese anatômica. Existe ainda a prótese cônica, que é um tipo de prótese que a gente não utiliza hoje, mas alguns cirurgiões usam esse implante. Como é que a gente decide qual o melhor para cada paciente? Tudo em relação ao tórax da paciente. A gente sabe que quando a prótese é redonda, a mesma distância em um eixo é igual à distância no outro eixo. Então, no eixo longitudinal e no eixo vertical é o mesmo, essa paciente se beneficia mais com a prótese redonda. Traduzindo isso, o comprimento daqui do tórax da paciente e a largura, se é parecido essa distância, então aquelas pacientes ali não são nem muito altas e nem muito baixas, uma estatura mediana, vão se encaixar muito nisso. A prótese redonda funciona muito bem. E é o que acontece aqui com a maioria das mulheres no Brasil. Existem algumas pacientes que elas têm essa distância aqui, ó, a altura muito maior do que a largura. Aquelas pacientes que são bem altas e mais estreitinhas. Então elas se beneficiam mais do implante anatômico, porque ele é mais comprido e mais estreito. Isso é claro de uma forma bem simplista. No consultório a gente tira essas medidas para escolher o implante. Mas aqui no Brasil, 90% das pacientes, as nossas pacientes utilizam prótese redonda, algumas utilizam anatômica e com resultados excelentes. Muita gente acha que essa prótese deixa aqui o polo superior vazio pelo formato dela. E isso é um erro, porque como ela é mais projetada aqui embaixo, ela acaba jogando a mama aqui para cima, preenche a totalidade desse implante, então a aparência desse implante fica redonda, a aparência da mama fica redonda. Apenas uma escolha pelas dimensões do tórax. E agora, por último, para conseguir esclarecer para vocês a questão do perfil. Vamos pensar agora só no modelo de próteses redondas. A gente tem o perfil alto, super alto, moderado e o baixo. Yuri, o que isso quer dizer? Muita gente acha que o perfil super alto é porque ele é mais alto aqui. E isso não é uma verdade. O perfil super alto ele é mais alto em projeção.
Então aqui eu tenho duas próteses. Imaginem vocês que essas duas próteses têm 350 ml. Aqui eu tenho um perfil super alto e aqui eu tenho um perfil moderado. O que acontece? Se as duas têm a mesma quantidade de ml, é como se eu apertasse essa prótese aqui do perfil super alto, ela vai se tornar uma prótese moderada, alta ou moderada. Então a prótese moderada, ela é um pouquinho mais achatada, então ela ganha mais volume nessa dimensão. O que isso serve na prática, tá? Aquela paciente que ela é mais estreitinha, ela se beneficia mais de um perfil super alto, porque ela vai ter mais volume aqui e a base, que é o que vai aqui em cima, é mais estreito. Aquela paciente que é mais larga, que tem o tórax mais largo, vai se beneficiar mais de um perfil alto ou moderado, porque a base é maior, então a gente vai ter mais coisa para ocupar a distância desse tórax, não deixando as próteses muito afastadas. Imagina você, a gente usar uma prótese super alta numa mulher que tem o tórax muito largo, essas próteses vão ficar muito distantes uma da outra. Então é necessário a gente achar uma prótese que seja mais larga e menos projetada. Então repare que a projeção da super alto é para cima, no caso aqui para frente, e não aqui igual as pacientes às vezes acreditam. Para a prótese ficar mais alta ou mais baixa, a gente vai controlar isso com o posicionamento do implante e com a realização do sutiã interno. Mas a projeção, ela é nesse sentido. E agora, para a gente finalizar, quais as principais complicações dessa cirurgia? E aí eu vou dividir para você em complicações precoces, aquelas que vão acontecer ali logo no começo, e uma complicação tardia que costuma acontecer depois de algum tempo. Então, complicações precoces, na minha opinião, a maior complicação que a paciente pode ter, eu não estou falando em termos estatísticos, tá? Falo complicação mais grave que a paciente pode ter ao colocar uma prótese de silicone, é perder essa prótese. E a maioria das vezes, perca desse implante está associada à infecção. Então, se a paciente fez a cirurgia, colocou as próteses e por algum motivo foi junto uma bactéria junto com esse implante, na maioria das vezes essa paciente vai precisar retirar o implante, porque vai começar a produzir líquido, a ferida pode abrir, mesmo ela tomando antibiótico. Como a bactéria está ali presa na prótese, o tratamento é a retirada da prótese. Isso é algo extremamente raro, menor do que 1%, com as técnicas de hoje para a ocorrência de infecção numa cirurgia de prótese, a paciente perder a prótese. Caso isso aconteça, a paciente tem que ficar um tempo sem o implante para recolocar novamente. E como é que a gente previne isso, né? Essa complicação que é a perda do implante através da infecção? É com todos os cuidados ali, o protocolo que a gente faz da prótese de recuperação rápida, muitos deles são para prevenir essa infecção. O principal é a colocação da prótese com auxílio do funil. Antigamente o cirurgião fazia o corte aqui na pele e colocava a prótese pelo corte, empurrando até essa prótese entrar. E a gente sabe que as bactérias ali estão na nossa pele. Então a bactéria podia, mesmo com todos os cuidados, passar da pele para a prótese. Hoje a gente usa o funil. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem como é que é colocado isso. Então a prótese não tem contato com a pele e nem com as mãos do cirurgião. Da caixa ela já vai direto para o funil e entra para dentro da loja onde o implante vai ficar. Uma segunda complicação precoce que acontece logo no comecinho e que hoje essa complicação é quase inexistente para a gente é o hematoma. Então o que é isso? O cirurgião colocou a prótese e por algum motivo, algum vasinho de sangue, algum vasinho sanguíneo ali voltou a sangrar quando a paciente já estava no quarto ou já estava em casa, e aí a mama dela vai aumentando, ela sente dor, ela precisa voltar para o hospital, retirar esse implante, queimar esse vasinho que estava sangrando e recolocar esse implante novamente. Yuri, por que esse tipo de complicação é quase inexistente na sua rotina? Porque hoje nós fazemos uma hemostasia prospectiva, ou seja, através da ótica, sob visão direta, a gente vai queimando vaso por vaso. Então a cirurgia que praticamente não sangra. Isso é muito bem realizado quando a gente coloca a prótese abaixo do músculo. Mas medicina nem sempre e nem nunca, nada é 100%. Porém, é uma complicação que a gente fica anos sem. Essas são as duas complicações precoces. Complicação tardia. Pode ser precoce também? Pode, mas ela é mais comum tardia,
que é o que a gente chama de rejeição. Rejeição a gente pode usar como sinônimo contratura capsular. A chance disso é 1, 2, menor do que 3% a chance de contratura capsular. Dificilmente ela acontece no começo, nos primeiros meses ou no primeiro ano. Pode acontecer? Pode, mas é mais raro. Todo implante, quando a gente coloca lá ele no seu organismo, ele forma uma cápsula em volta desse implante. Isso é normal, isso não é uma doença. A doença, a rejeição, é quando essa cápsula começa a apertar o implante, querendo expulsar ele do nosso corpo. Isso é chamado de contratura capsular, porque essa cápsula está contraindo. Como é que é a manifestação clínica disso para a paciente? Ela vai sentir dor, porque está apertando, e vai sentir um endurecimento mamário. Às vezes a mama que apresenta isso, ela pode subir mais do que a outra. O que deve ser feito nesse caso? Retirar a prótese com a cápsula e colocar outra no lugar. E a paciente vai demorar aí mais tanto tempo para apresentar este novo, ou talvez nem vai apresentar. É uma urgência? Precisa ser tratado? Isso apareceu, você já tem que ir lá tirar o seu implante? Não, é algo que você tem que se preocupar e tem que se programar para trocar. O que vai determinar se você vai trocar mais rápido ou vai demorar mais um pouco? A dor. Aquela paciente que tem dor, ela tende a querer trocar mais rápido, mas não é uma urgência, isso não vai estourar o seu silicone, não vai te causar nenhum problema. O fato é que esse tipo de complicação é mais comum após 5, 10 anos. Isso é a verdadeira rejeição, ou seja, a contratura capsular. Então, se você gostou desse vídeo, segue o nosso canal, deixa o seu like e compartilha aí com a sua amiga ou seu familiar que pretende fazer uma cirurgia de prótese de mama.